Estou aceitando a Laura aqui. Ela acabou de solicitar para a gente fazer a live. Olha aí, acho que vai funcionar. Olha aí! Finalmente, finalmente, conseguimos. Muito bem, muito Desculpa, bem. pessoal, confusões técnicas aqui, Não, mas perfeito. deu certo. Deu certo. Laura, que legal, a gente está com uma galera aí online, ao vivo aí assistindo a gente. Que bom que deu, viu? A gente reiniciou, deu tudo certo. Pessoal, eu quero primeiro só dizer qual é o assunto que a gente vai falar hoje aqui com a Laura. Depois a Laura vai se apresentar, eu vou fazer só uma breve explanação sobre ela. A Laura é uma arquiteta que atua hoje em São Paulo, Laura Cardoso, e super competente aí, então a gente criou essa live, né, dos especialistas para a gente poder conversar um pouco mais sobre o que está acontecendo e temas relacionados a imóveis, né? E hoje a gente agendou essa live para falar sobre dicas para uma reforma rápida e econômica no seu imóvel. Então assim, Laura, eu queria que tu te apresentasse aí e a gente podia depois iniciar e vai falando. Vamos lá. Certo. Então, eu sou arquiteta, me formei aqui em São Paulo mesmo, atuo aqui em São Paulo, como a Olivia já falou, e tenho feito diversos trabalhos relacionados a reformas e alguns outros trabalhos um pouco mais técnicos voltados para aprovação de prefeitura, mas eu tenho tido contato bastante com essa coisa da reforma e por isso a gente conseguiu fazer essa live agora para falar um pouco sobre esse assunto que é super interessante. Beleza. Laurinha, vamos iniciar. Pessoal, a gente, para quem está assistindo agora ao vivo, eu sempre costumo fazer isso com os participantes, tá, dos especialistas. A gente costuma fazer um bate-papo aqui do dia anterior da live e bola alguns tópicos, né, algumas perguntas em conjunto, para a gente poder fazer um ganha-ganha e esclarecer bem alguns pontos referente ao tema de hoje, que é dicas sobre reforma de imóvel rápida e econômica, né? A primeira pergunta que a gente separou, eu e a Laura, até vou fazer a pergunta para ela, assim, para a gente ter uma ideia. Laura, assim, eu sou corretor de imóveis já faz bastante tempo, né, como eu falei. Então, assim, vamos lá. Eu, Olivier, captei o cliente, mostrei o apartamento, vendi. O apartamento agora o cara quer morar. Como que eu começo o projeto? Pô, comprei apartamento novinho, tá ali com piso. Como começar? Vamos lá, tô com uma arquiteta aí, quais as dicas que tu pode dar para nós iniciar? Então, tem muita gente, esse na verdade é o intuito agora da gente falar sobre esse assunto, que prefere fazer a reforma por conta própria. Então, não contrata nenhum Perfeito. profissional e prefere começar a reforma sem nenhuma orientação profissional, né? E, e a gente, na verdade, a nossa profissão é interessante pensar que se você for fazer uma reforma que seja pintar as paredes ou trocar um piso, obviamente as pessoas têm condição de fazer isso sem a ajuda, certo? Uma coisa mais simples, né? Mas, Ok. sim, mas se você precisar fazer uma reforma que precise de aumentar os espaços, melhorar o uso, conseguir aproveitar o melhor possível, peço que contratem um arquiteto, porque comecem pela a obra por contratar um arquiteto, porque nós temos Esse know-how, né? essa noção de conseguir fazer isso aliando a vontade do cliente, do proprietário, com O profissional. a melhor funcionalidade do ambiente, né? Perfeito. E às vezes as pessoas, infelizmente, até acredito, assim, a gente discute muito entre nós arquitetos que muitas vezes a gente não consegue passar essa importância, né? Às vezes muita gente acha que a arquitetura é coisa de rico, é inacessível, é uma coisa que é Exatamente. difícil ser feita, mas é acessível. Digo a todos que façam, porque é muito importante. Sim. E é tão acessível que, na verdade, é até melhor que né, nesse ponto, aliado a tema que nós estamos falando, quando a gente faz uma reforma, um projeto, que a gente pensa em todos os espaços, que a gente pensa em todos os pontos,
muitas, 100% das vezes a sua obra vai acabar ficando muito mais barata, porque você vai estar ali resolvendo todos os problemas antes de começar a fazer, quebrar as coisas. Então, o arquiteto sabe identificar como resolver o problema da hidráulica, elétrica do apartamento e tal, sem ter maiores problemas, né? Exatamente. Então, eu acho importante isso Não, colocar é legal isso. porque nós brasileiros, né, eu costumo fazer bastante comercialização aí de imóvel e tal, a pessoa, não, eu mesmo pinto, eu mesmo vou abrir a parede, não é bem Sim, assim, né? Então, assim, existem muitos termos técnicos, a parte de hidráulica, a parte elétrica também, que é bem importante, também que a gente vai comentar um sim, pouquinho depois sobre a questão de como passar os fios, como mudar uma tomada de lugar e não afetar o problema no imóvel, ou algum eletrodoméstico mais forte, por exemplo, um chuveiro, um micro-ondas, um forno, que consome um pouco mais de tensão, né, a parte elétrica. Então tem que chamar o arquiteto fazer um projeto legal para poder facilitar e o cara viver bem melhor nesse imóvel, né? Vamos. Eu tenho uma segunda pergunta aqui, Laura, que a gente fez em conjunto. Um problema também que a gente identificou também, que eu acabo vendo isso, é que, vamos lá, planejar entregas dos eletrodomésticos após o término da obra, para não danificá-lo. O pessoal costuma tá no meio da obra e tá chegando geladeira, tá chegando micro-ondas, que acaba estragando aquilo ali, ou pegando um pó e estragando o eletrodoméstico. Então, assim, como planejar isso? O que tu dá de dica para nós? então, é super interessante pensar exatamente. Quando você contrata um arquiteto, a gente faz todo o projeto do ambiente e a Ok? gente define, né, todos os espaços, onde vai cada eletrodoméstico, cada móvel no layout do desenho. E muitas vezes os proprietários ficam ansiosos, né, por querer fazer tudo ao mesmo tempo e resolver tudo ao mesmo tempo. E é possível fazer a compra dos móveis e de todos os eletrodomésticos, enfim, ao longo, né, durante todo o processo de reforma. Mas hoje em dia, ainda mais pela internet, você consegue programar a entrega de todos esses móveis para logo quando termina, porque a gente Sim, consegue dar um prazo aproximado da duração, né, da reforma. E sim, aí, exatamente. com esse prazo aproximado, você consegue ter uma noção e programar essa entrega para esse final de obra, até mesmo para não atrapalhar a obra, porque muitas vezes isso acaba atrasando, porque aí você tem que arrastar de um lugar para o outro, Sim, com certeza. e também evitar que danifiquem as coisas, né? Porque muitas vezes na obra as coisas riscam ou estragam, amassam, enfim. Sim. E aí é bom pensar nessas coisas antes de Não, é bem legal porque entregar. como se eu contrato um arquiteto, eu vou ter um projeto bem organizado e eu vou ter um prazo de entrega dessa reforma, né? Então eu vou conseguir com certeza me organizar para receber meus eletrodomésticos e meus móveis, a mobília, né? Depois de estar Sim, tudo bem organizado e já encaixar no lugar correto, né? Não vai ficar aquele sim, problema de ficar rolando móveis para lá, como tu falou, rolar móveis para cá. Isso é bem interessante, que o pessoal acaba se dando conta somente quando chegam os móveis, né? Então, assim, é bom sim. planejar isso bem antes. Legal. Vamos para outra pergunta aqui. A gente tinha bolado essa pergunta aqui pensando nos revestimentos cerâmicos, né? Porque hoje os imóveis novos entregues pela consultora, eles entregam aquelas cerâmicas padrões, né? Que é classe B. Eu acho que é classe B, não é classe A, né? As cerâmicas que são entregues, né? É a segunda E linha que eles costumam falar, né? exatamente, esse é o termo, segunda linha. Não é a classe A, não é a primeira linha, ela é a segunda linha. Então, assim, como Uhum. reaproveitar esse revestimento das áreas molhadas entregue pela construtora? O que fazer da melhor forma? Então, o interessante é pensar que, apesar de ser um revestimento de segunda linha, normalmente eles Ok, entregam aquele revestimento branco, que é neutro, né? sim, Então, é, nós, arquitetos, a gente consegue aliar, é possível aliar esse revestimento com outros revestimentos coloridos, enfim, para dar uma personalidade ao ambiente e tal. E isso é uma dica para quem quer economizar no valor total da obra, né? Porque normalmente revestimentos são as peças mais caras, né, na reforma. Fora os sim, móveis,
é uma coisa que encarece muito o orçamento. Perfeito. Então, é interessante pensar de repente no box do banheiro, onde vai o chuveiro, ao invés de tirar todo o revestimento que está ali, escolher uma parede para fazer a Uma troca dos cerâmica mais azulejos. personalizada, uma coisa mais legal, né? É, e aí com isso dá essa personalidade, mas ao mesmo tempo economizar, né? Porque aí não precisa necessariamente quebrar, tirar tudo, arrancar todo o azulejo, porque afinal de Sim. contas É dá para custo, né? aliar. É custo. É Mão custo, de né? obra Porque para tirar e ao mesmo tempo material, né? você consegue. Material também para depois completar o restante. Beleza, porque já é uma dificuldade hoje brasileira fazer aquisição do seu imóvel, né? Então, assim, quando compra, né? Normalmente o dinheiro está contado já. Então, assim, se você fizer Sim. uma obra por conta, com certeza vai surgir imprevisto no meio do caminho. Então, aquele valor que você orçou no seu orçamento ali, com certeza vai dobrar ou vai aumentar. Então, se você planejar com o arquiteto organizadinho, é muito melhor, né? É muito mais interessante. A gente tinha dito também, pensado na questão que tu tinha me dito também, na questão dos armários aéreos, né? Então, quando Sim. a gente tem o revestimento, esse entregue pela construtora, em vez de eu tirar tudo, onde vai ficar os móveis, você tem uma ideia de manter. Como que é isso? Então, existem duas formas de se fazer isso. Uma forma seria instalar os móveis já como irão ficar mesmo, por exemplo, na cozinha. Sim, os E móveis aí planejados. só, e aí só na área onde, no local onde tem o revestimento da construtora e que fica à vista, aí você tem hoje no mercado inúmeras opções de revestimento que você só cola, por exemplo, tem gente que usa o adesivo, né, contact que vem próprio para você mudar um pouco a cara da cozinha, Sim, sim, ou sim, já até vi. mesmo umas placas que hoje em dia imitam aquela pastilha de vidro, né, que é super Ok. bonita, que você cola com cola de contato e depois ainda tem como passar um rejunte que imita bem, na verdade, a Cerâmica mesmo. pastilha de vidro, ou outros revestimentos, enfim, hoje em dia no mercado tem inúmeras opções que você consegue fazer só sobrepondo com o revestimento já existente. E aí com isso você economiza muito dinheiro também, porque ao invés, muita gente esquece, né, e não pensa que eu vou revestir toda a parede, vou trocar todo o revestimento, mas a maioria na cozinha principalmente quando você vai colocar os armários, você acaba cobrindo a maior parte da parede, né? Então não é Exatamente. necessário fazer toda a troca do revestimento. Isso, E aí com isso é isso bem também legal, mais um porque ponto. eu já vi casos de clientes que eu fui mostrar o apartamento e o casal gostou e tal, mas normalmente quem decide hoje a compra é a mulher, né? Então a mulher sempre que Uhum. dá, que bate o martelo, né? Vocês que têm um poder aí de escolha. E legal que daí o cliente olhou, daí olhou o banheiro tava meio ok, a cozinha tava com os azulejos mais ou menos. E ela falou, não, ok, a gente fica com o apartamento, mas daí olhou pro marido e falou, só se você quebrar todos esses azulejos que botar um azulejo novo. E aí eu não sabia dessas ideias que você falou agora, porque eu disse, não tem necessidade de quebrar, você pode, onde vai os armários mantém, e a parte que fica visível, coloca esses revestimentos direitinho, que fica mais Sim. organizado, é bem legal. Tem Exato. essas duas opções que eu falei. A primeira que eu não, agora eu não me dei conta, a primeira seria isso, instalar e depois colar algum revestimento que seja só sobrepor, ou Ok, você pode definir no desenho, na folha, aonde serão instalados os armários, e aí pedir pro pedreiro fazer o recorte, né, do azulejo, que ele consegue com maquita. Normalmente não é complicado fazer isso. sim, E aí retirar os azulejos somente na parte onde não vai ser instalado a marcenaria, e aí depois substituir com azulejo, com azulejo mesmo, com, beleza, com algum outro azulejo. perfeito. Vamos para outra pergunta aqui, essa quarta a gente já foi.
A quinta pergunta que a gente tem aqui: aproveitamento de material cerâmico nas áreas onde serão instalados. Essa já foi, nos espaços visíveis, ok. Vamos falar um pouco sobre a parte de elétrica, né? Que é a questão do forro rebaixado, né? Que a gente falou que o pessoal tem colocado na parte superior agora a parte de fiação. Como que é isso? Eu consigo esconder por cima em vez de colocar por baixo para não aparecer o fio? Tem muita gente hoje em dia que pensa que forro de gesso, ele serve mais para você usar, junto com a sanca, né? Que tem muita gente que gosta de usar sanca em apartamento, para embutir os spots de luz, enfim, fazer uma Ok, iluminação com LED, claro, enfim, bem. várias coisas. Mas para quem gosta de uma coisa um pouco menos, não tão rebuscada, né, e tal, Tão decorado, enfim. é, é possível você usar o forro somente para você esconder uma fiação que está ali passando por um ponto que você não consegue retirar. Então, por exemplo, você tem um apartamento de 3 cômodos e aí Ok. a sala não é muito grande. Aí você resolve abrir um dos quartos, um dos Estender o dormitórios, living. para poder estender a sala. E aí, com isso, normalmente, dependendo da parede que for necessária quebrar, você acaba encontrando esses pontos de elétrica, né? De tomada, de ponto de interruptor, que fica pendurado e que você não pode simplesmente cortar, né? Uma coisa que está ali no circuito e Exatamente. às vezes você quer até aproveitar. Aconteceu isso numa obra comigo que a gente quis aproveitar um dos pontos do interruptor e tal, né? Ok. E aí uma opção seria usar o forro para esconder essa fiação e até mesmo existe hoje em dia, por exemplo, quem quer colocar água quente no apartamento, por exemplo, Sim. e para ao invés de quebrar tudo, você também pode passar a tubulação da água pelo forro Ah, isso é legal. e, e aí com isso você economiza também, né? E é legal porque tem alguns. Evita, né? Sim, Quebrar evita, tudo. porque muitas vezes também pode acontecer algum tipo de vazamento, alguma coisa. E aí para você descobrir na parede que está enterrado os canos ali é muito mais difícil. Então, se for Sim, pelo teto, né, com certeza o gesso ele já acusa que tem algum pingo, alguma coisa. Então, o reparo sim, também fica muito mais fácil de mexer sim, do que com mexer em toda a certeza. parede. Só faz um corte no gesso, né? E aí faz o Sim, acesso ali, conserta o reparo, se for o caso, né? Mas pode acontecer, então a questão de reparo também posteriormente seria muito mais barato também. Isso é bem legal. sim. Vamos para outra aqui. Vamos lá. A gente tem a sétima pergunta aqui, que é MDF branco para marcenaria é o mais barato. Isso influencia no preço? Vamos lá. O que tu fala sobre o Então, MDF, mano? normalmente a gente foge, né, do MDF branco, porque normalmente esses móveis todos planejados, até mesmo o marceneiro hoje em dia, utiliza muito chapa de MDF ou chapa de compensado revestido com fórmica e Ok. tem hoje em dia uma infinidade de cores, texturas, enfim, tem coisas super bonitas hoje no mercado. Mas, infelizmente, cada uma tem um preço, né? Então, com Sim. textura normalmente sai mais caro e tal. E para quem gostaria de economizar e ter precisa, né? Porque é difícil você ter um imóvel e não conseguir fazer nenhuma marcenaria, nenhum armário, né? Sim, é verdade. Então, uma ideia seria fazer com MDF branco, que normalmente é o mais barato na linha de todos Sim. os, Dos os outros móveis, móveis. né? Hoje em É, dia, como os apartamentos hoje são bem pequenos, né? Cada vez tá reduzindo cada vez mais o tamanho, né? Então, para te poder aproveitar os espaços, tu não consegue fugir da marcenaria. Então, é bem importante entender o que é mais barato de material, como você falou, MDF, branco, que depois eu posso até passar um verniz, eu não sei. Aí você vai ter hoje em várias dia dicas, né? tem. Hoje em dia também tem muitas opções legais de contact colorido que imita madeira Legal. e de repente você pode fazer um desenho com, enfim, ou Sim, revestir com algum contact, enfim. sim, tem Mas várias dicas. mas o branco não é, se você
assim, para ficar interessante, uma ideia seria colocar sempre a gente trabalha com contraste, né? Então, de repente, Sim, você tem um armário branco, mas você pode escolher um azulejo com um tom mais escuro, e aí fica interessante também, sim, sim, legal, é. esse contraste. E sim, esse contraste que dá o ar de apartamento mais clean, enfim, hoje em dia tem Sim. várias questões, né? E fica aconchegante também. Sim, fica aconchegante. Laura, a gente está finalizando aqui, mas antes eu queria te perguntar, vamos fazer um jabá para a Laura. O cliente que quiser fazer um projeto, como que funciona? Ele te manda um e-mail, tem custo, não tem? Como que é isso? Como que eu acho a Laura? Então, a gente consegue fazer agora, eu não sei se dá para compartilhar meu Não, Instagram. mas tu pode falar ao vivo que vai ficar 24 horas, depois eu coloco no post. Pode falar aí, vamos lá. Então, meu Instagram é _arc, a gente Esse que a trabalha gente está com falando. reformas, isso. Reformas, enfim, não só de apartamentos, mas de residências também. Perfeito. E nós fazemos orçamento sem compromisso, Ok. sem custo. E, e aí a ideia é essa, assim, na verdade, para a gente fazer um projeto interessante, é legal a gente conhecer o cliente, saber das vontades quais são as necessidades, né, Sim, reais do projeto do cliente e tal. claro. E aí a gente faz a proposta em cima disso. Mas Não, volto a beleza. dizer que a arquitetura não é só para rico, que eu espero que as pessoas desmistifiquem essa ideia e Exatamente. que é Gente, possível e a gente consegue fazer. Obviamente também, infelizmente, ou as pessoas acham que é, enfim, algo que só rico pode, mas tem gente que também, infelizmente, não valoriza. Então, às vezes a gente sim, cobra algum valor e a pessoa fala, não, mas eu tenho todos os revestimentos para comprar e tenho toda a mão de obra para fazer, mas é importante, assim, não contratar a mão de obra especializada é um investimento também, porque a sim, é gente, investimento. obviamente, está dando o melhor e a gente Sim, vai pensar junto com o cliente todos os melhores espaços e a gente consegue, através do projeto, economizar pensando no planejamento, enfim, todas as coisas e aproveitar da melhor forma o espaço. Então, sim, sim. é bom A pensar galera nisso. pensa que, tipo, arquiteto não vou gastar muita grana, enfim, não, é pelo contrário, tu acaba economizando, né? Tu contato profissional Sim, que estudou para isso, que sabe aproveitar bem os espaços, sabe onde comprar o material, sabe qual o material mais em conta, qual que dura mais. sim, Com certeza eu vou economizar, não vou ter dor de cabeça, porque a gente está sempre correndo para lá e para cá, hoje nunca tem tempo, né? Então é muito mais fácil contratar um profissional específico da área. Ele faz um projeto para mim, organizado, eu vejo, dou o ok, e faço. E aí, com o contrato, vai ser uma obra, porque obra dá muito dor de cabeça. Então, assim, deixa essa dor de cabeça para o arquiteto, deixa que ele resolve, ele organiza a parte toda a técnica e os espaços, principalmente, para gente poder fazer e transitar. Porque em casa é o nosso aconchego, né? Então, quanto sim, mais organizado tiver a nossa residência, com tudo bem bonitinho, bem organizado, a gente vai ficar bem melhor, vai ficar mais tranquilo para poder com acordar cedo no certeza, dia e trabalhar de novo. É bem isso. Bom, com pessoal, certeza. tem a da Laura aqui, tem o Instagram dela. Eu vou compartilhar essa live por mais 24 horas, ela vai ficar online no meu Stories. A Laura, se quiser compartilhar no dela também pode compartilhar. No post vai ter o Instagram dela ali, que, Laura, repete mais uma vez o teu Instagram. Reforcom underline arc, Não, underline arroba arc. reforcom underline arc. Beleza, esse é o Instagram. E a gente vai falando. Laura, eu queria te agradecer pelo aceite nessa live. Quero Eu que depois que agradeço. tu. Ah, obrigado. Eu queria que tu, caso surja algum tema específico que tu acha interessante, de reforma, alguma mobília, alguma tecnologia nova que veio para imóvel que tu acha que se enquadra dentro da arquitetura, fico à disposição para a gente poder remarcar uma live. Eu acho que quanto mais a gente está Certo, na era do compartilhamento, né? Então quanto mais a gente poder falar para as pessoas, gerar conteúdo, eu acho que é bem importante. certo. E só uma última coisa que eu queria Vamos falar, lá. assim, só para fechar o assunto, pensar assim também, uma coisa que era legal colocar,
o fato de, no meio da obra, às vezes também acontece é muito frequente acontecer de encontrar problemas, assim. Então, tá passando uma tubulação que a gente não conhece aqui, e agora, o que que a gente faz? Então, normalmente, isso a gente resolve no projeto, e é por isso que é tão importante, torno a dizer, contratar um arquiteto. Contratar um Contratem arquiteto. arquitetos. Contratem, beleza. Pessoal, até não tinha falado, vou abrir para perguntas. Quem tiver na live ao vivo e tiver uma dúvida sobre arquitetura ou sobre imóveis em gerais, e também na minha parte de corretor de imóveis aí, fica aberto, podem perguntar. Tem uma galera que tá acenando aqui, que já entrou. Ana Karina, Aline Barros, a Sônia, Sandro, que foi o último que a gente fez a live. Mas enquanto isso a gente vai falando mais um pouquinho. Se entrar uma pergunta a gente responde, senão a gente encerra. Pessoal, queria agradecer a Laura, queria agradecer a todos vocês que estão online aí. A gente vai seguir com a live dos especialistas. Esse é o 4º episódio da primeira temporada. A gente já falou com o palestrante do mercado imobiliário, que foi o Fernando Nunes, só para retomar. A gente falou com o Glauber Maciel, que é a questão de crédito imobiliário e financiamento, que mudou algumas regras agora e foi liberado o fundo de garantia pelo nosso querido Bolsonaro, mas enfim. Teve também agora o Sandro Belo, da SB Consórcio, cara especialista em consórcio imobiliário também, dando algumas dicas de regras e comparando o financiamento com o consórcio, que eu acho que é bem interessante, para o cliente saber qual caminho ele vai seguir. Hoje a gente fez com a Laura Cardoso, arquiteta que atua em São Paulo, uma querida, gosto muito de você. E Também. agora na próxima a gente vai ter... obrigado. A gente vai ter agora na próxima, não sei aí das datas, a gente está organizando, mas é bem provável que no dia 12 de setembro a gente vai falar aí com o doutor em segurança, em ciência da segurança, que é o Sandro Menezes, é um cara aí que é especialista em segurança patrimonial, tem uma empresa aí bem renomada no Brasil inteiro, dá palestra, enfim. E a gente vai falar com ele aí dia 12, bem provável. A gente está acertando a agenda porque ele está sempre correndo. E em breve também a gente vai ter, acredito que o Matheus Pereira, que é um advogado também que atua em Porto Alegre, super renomado, já falar algumas coisas sobre patrimônio de afetação, algumas coisas para o cliente entender como que funciona essa parte de imobiliária. Como não teve perguntas, acho que a gente vai encerrando. Laura, um beijão, tudo de bom para ti. Para vocês também. Então tá bom. Obrigadão, um abraço para você e até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela atenção de todos. Então tá bom, um abraço, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.